Muito bem. Você deve estar se perguntando quantas equações diferenciais nós vamos resolver. Existem infinitas, então onde é que esse cara está nos levando? Na realidade, o critério de seleção para as equações que nós estamos estudando os critérios são dois. Primeiro, eu pego as equações que vão aparecer em estudos mais avançados de física, particularmente em mecânica quântica. E o segundo critério é que eu pego também exemplos, ou casos particulares dessas equações que sejam simples de resolver analiticamente. Até agora, praticamente tudo que nós fizemos foi assim. Aqui, por exemplo, eu tenho... na aula passada nós resolvemos essa equação. Uma equação de Euler. E particularmente simples, as equações de Euler de segunda ordem são equações desse tipo. Onde a potência de x coincide com a ordem de derivação. A ordem zero de derivação é a própria. E esta é, evidentemente, no caso particular desta, que dá umas soluções bonitinhas. E nós achamos, usando o método introduzido pelo próprio Euler, que é essencialmente mudar a variável independente para o logaritmo dela, que as equações desse tipo se transformam em equações diferenciais lineares, mas com coeficientes constantes, para as quais existe um algoritmo fixo, do tipo daquele que existe para resolver equação algébrica de segundo grau, né? O mesmo procedimento conduz sempre às soluções. E nós achamos duas soluções. Uma é uma constante sobre x e a outra é uma constante vezes x2. A solução geral, né? Isto é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, coeficientes não constantes. Como toda equação diferencial de segunda ordem, ela a solução geral depende de duas constantes arbitrárias, né? A pergunta é se eu posso simplesmente achar a solução 1 sobre x e a solução x2, dizer que a solução geral é uma combinação linear dessas duas. Bem, como esta equação é linear, existe efetivamente a propriedade de que, dadas duas soluções delas, a soma, a combinação linear delas é uma solução delas. Quer dizer, o produto de um número por esta solução é solução e a soma de duas soluções é solução. Então, na realidade, o conjunto das soluções de uma equação diferencial linear ordinária de segunda ordem é um espaço vetorial. Quer dizer, eu posso, se eu achar duas soluções linearmente independentes, tá? Todas as soluções serão combinações lineares dessas soluções, ou seja, é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, tendo achado a solução 1 sobre x e a solução x2, eu poderia dizer que isso aqui, essa combinação linear, é a solução geral dessa equação, se essas soluções forem independentes, né? E é claro que eu não posso proceder da seguinte maneira. Tratando dessa equação, eu descubro a solução 1 sobre x. Tá?
Está ótimo. Então eu pego agora a solução 2 sobre x e pego uma combinação linear e isso vai ser a solução geral. Mas essa solução é A mais 2b sobre x, ou seja, é a mesma que eu tinha antes, né? Então, claramente, tem que ter alguma diferença fundamental entre as duas soluções para que juntas gerem a solução geral. Isso se chama de independência linear, que é um conceito que vocês conhecem, né? E hoje nós vamos ver um critério para descobrir se duas soluções são linearmente independentes ou não. Tá? Essa é uma das coisas que nós vamos ver hoje. A outra coisa que nós vamos ver hoje é a seguinte: tendo resolvido essa equação por uma técnica própria dela, que é aquela transformação de Euler, e já que nesse capítulo do curso nós estamos fazendo uma coisa que é bem diferente disso, quer dizer, introduzindo uma técnica geral para resolver qualquer equação, né, que é bem o oposto de uma técnica que se aplica para uma particular equação só, eu vou resolver essa equação usando a técnica que nós estamos estudando de expansão em série de potência, né? Método de Frobenius. Resolver essa equação, bom, resolver uma equação da qual a gente já conhece a solução é ridículo em si, né? Mas é didático, se a gente usa outro método. Não didático, a gente não aprende mais nada sobre a equação, mas aprende sobre o método, né? Então nós vamos ver como é que uma solução tão simples como essa, né, por exemplo, 1 sobre x, pode surgir via método de Frobenius por uma série de potências. Isso é uma outra coisa que nós vamos ver. Depois eu quero discutir ainda um pouco o seguinte. Observem essas duas equações aqui. Esta e esta. Né? Elas têm coisas bem parecidas, né? Veja que os dois primeiros termos diferem pela presença desse alfa só aqui, né? E o terceiro termo eu tenho um termo adicional x2 que não está presente, né? E você poderia pensar que essas equações diferenciais tivessem soluções que também fossem próximas uma da outra, né? Porque a forma delas é semelhante. Mas não. Essa simples mudança, esse alfa aqui, que esse termo em x2 aqui, altera profundamente as soluções. Então, vou dizer uma coisa que o Dirac chamava quase-teorema, né? Quase-teorema é um teorema que é verdade, mas a gente não sabe provar. Quase-teorema. Duas equações semelhantes não precisam ter soluções semelhantes. E a questão é: o que é que caracteriza duas equações diferentes de modo que elas tenham soluções semelhantes? Vamos inverter o problema. Em vez de, tendo notado esse fato que duas equações semelhantes podem ter soluções muito diferentes, estou falando de soluções gerais, né? Vamos perguntar se, tomando duas funções que são soluções de equações diferenciais, que sejam semelhantes, né? O que é funções próximas uma da outra, né? Que tipo de proximidade existe entre as equações das quais elas são soluções? Esse é um problema difícil, mas é um problema muito importante. Por quê? Porque você pode, em particular, se fazer a seguinte pergunta. Bom, notem que eu posso fazer mudanças de variável via funções diferenciáveis numa equação diferencial, né? Quando eu mudo variáveis numa equação diferencial, eu obviamente encontro a mesma solução escrita nessas novas variáveis. Quer dizer, se eu depois desfaço a transformação, eu obtenho
a solução original. Então, mudanças de variáveis são particulares transformações que mudam a equação diferencial, o aspecto da equação diferencial, mas não mudam a solução. As soluções são invariantes por essas transformações, mudanças de variável, desde que as regras das mudanças de variável sejam corretas. Não é? Então, será que existe algum processo sistemático pelo qual a gente pode descobrir qual é a variável ideal para uma certa equação diferencial? Veja, eu tenho essa equação aqui, que é a equação de Euler, a equação de Bessel. Tá? Agora eu pego e invento uma mudança de variável particularmente pérfida. Né? Sei lá, por exemplo, y igual a arco tangente do logaritmo do cosseno hiperbólico de z. E x uma outra coisa desse tipo. Assim, né? Aí eu faço as transformações e eu obtenho uma equação totalmente diferente. Né? No entanto, é a mesma. Eu estou só usando uma linguagem diferente para descrevê-la. Né? Então, a solução também vai ser a mesma, embora também vai ter um aspecto catastrófico, mas é a mesma função. Né? Dados os mesmos valores da variável independente, ela tem os mesmos valores da função. Então, bom, quando a gente aprende equações diferenciais no curso de cálculo, né, a gente aprende algumas delas, né, equações que têm nome. Né? A equação de Euler é uma, tem a equação de Legendre, a equação de fulano de tal, tá? E são equações para as quais existe um pequeno truque que permite a integração da equação. Tá? E então surgem duas perguntas. Primeiro, como é que esse pessoal descobriu essas equações? Né? Será que eles inventam a partir de trás para dentro? Quer dizer, vamos pegar uma solução, descobrir uma equação do qual ela... uma equação tal que essa função seja a solução dela, e aí depois eu finjo que eu tinha primeiro descoberto a equação diferencial e depois consegui resolver. Né? Isso se faz muito em relatividade geral. Né? Relatividade geral tem as equações de Einstein, que são uma coisa assim. Isso aqui digamos assim, são os dados, essa é a distribuição de matéria no espaço-tempo. Né? E esses aqui são quantidades geométricas, curvaturas. E isso é uma equação diferencial. No fim, ela pode ser toda expressa em termos dessas quantidades que são as tensões geométricas. E fica uma baita equação diferencial para Gemini com um segundo membro igual a T'. Então, bom, essas equações de Einstein, existem livros, né, soluções exatas das equações de Einstein. Você abre e tem um monte delas. Mas, evidentemente, não tem todas. Existem infinitas possibilidades das soluções das equações de Einstein. Né? E como é que o pessoal descobre novas soluções das equações de Einstein? Eles fazem o contrário. Eles inventam um Gemini qualquer, colocam aqui, calculam o segundo membro e aí dizem, eu achei uma solução para a equação diferencial tal, né, com aquele segundo membro que eles calcularam. Né? Esse é o método mais comum. Isso não é um bom método, porque o que você quer desse lado são distribuições de matéria e energia que correspondam a sistemas que existam. Né? E essa maneira de obter novas soluções é muito eficiente, mas em geral ela dá do lado de cá um sistema que não tem a menor utilidade, né? Um negócio completamente inexistente na natureza. Mas enfim, só para exemplificar, né? Pode ser que o Legendre tenha... Deixa eu inventar uma equação diferencial. Aí eu pego uma função, que vai ser a solução, faço umas operações com ela, verifico que ela satisfaz aquela equação, eu digo, resolvi a equação
que a partir de agora eu passo a se chamar equação de Legendre, e a gente faz assim, né? A gente faz de trás para diante tudo que ele tinha feito para construir a equação. Não diminuamos esse pessoal. Esse pessoal era gênio mesmo, e agora eu vou provar isso. Esse estudo de descobrir, né, já que a gente pode resolver equações diferenciais achando variáveis mais adequadas, né? Muitas equações complicadíssimas, você faz uma transformação de variável, ela se derrete numa equação banal, né? Que dá para resolver até por inspeção, né? Será que isso é sempre possível fazer? Bom, um grande matemático norueguês chamado Sophus Lie, ele resolveu fazer esse estudo sistematicamente. Ele procurava quais são as transformações que se podem fazer numa equação e que mantém soluções invariantes, ou o conjunto das soluções permanece invariante. E ele descobriu um ramo importantíssimo da matemática com isso, a teoria dos grupos de Lie. Ele descobriu, primeiro, que você precisa só estudar transformações infinitesimais, porque você pode, compondo transformações infinitesimais, chegar a transformações finitas. Então, no fundo, tudo está já nas transformações infinitesimais. E aí ele realizou, foi uma obra de uma vida, tem os livros em que ele expõe essas teorias, são livros enormes, de 1000 páginas, teoria dos grupos de transformação e as equações diferenciais ordinárias. Ele fez para equações de derivadas parciais também. Mas o interessante é a conclusão dele. Ele descobriu, então, uma maneira de tratar equações diferenciais que é a melhor possível. Dada uma equação diferencial, você estuda o grupo de Lie das invariâncias dessa equação e ele te dá quais são as variáveis que transformam essas equações nas equações mais simples possíveis. E, bom, quando ele terminou esse trabalho, o resultado foi surpreendente. Ele classificou todas as possíveis equações diferenciais em famílias e em cada uma dessas famílias a equação mais simples possível. Pois bem, essas equações mais simples possíveis são todas aquelas que aparecem nos livros de cálculo com o nome de alguém do lado. Equação de Riccati, equação disso. Quer dizer, esse pessoal era bom mesmo. Eles descobriram as equações fundamentais. As outras todas podem ser obtidas dela por transformações que deixam as soluções invariantes. Isso foi uma grande obra da matemática, uma das maiores. E ficou meio desmoralizada hoje em dia, porque hoje em dia você pega uma equação diferencial, joga no computador, e o computador não sabe nada disso, mas integra passo a passo e tal, né? Mas como a obra de Sophus Lie foi absolutamente fundamental, por exemplo, essas mesmas ideias hoje são usadas para classificar as partículas elementares. Ele descobriu uma ideia muito fundamental, né, num problema específico, mas é muito comum isso, que as ideias que surgem em problemas específicos, desde que tratadas com uma generalidade bastante grande dentro desse contexto, se transformem em ideias de larga aplicabilidade, né? Paul Dirac, né, um dos maiores físicos de todos os tempos, ele costumava dizer isso, né, que a matemática não pode, a natureza não pode desperdiçar um formalismo matemático elegante. Existem muito poucos, então ela tem que colocar isso em algum lugar. Então, se você aprendeu um formalismo matemático muito elegante, ele não está sendo útil para o seu problema de física, mude de problema de física que você vai achar um que ele vai ser importante. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos ver é um método prático para verificar se duas equações duas soluções são linearmente independentes. Nas duas, porque nós estamos tratando sempre de equações diferenciais de segunda ordem. Por que mesmo que nós estamos tratando sempre de equações diferenciais de segunda ordem?
Laplaciano. Hein? Por causa do Laplaciano? No fundo é por causa do Laplaciano. Duas coisas, né? Equações de Newton são de segunda ordem, e quando é no tempo, e quando é no espaço é porque elas em geral provêm do Laplaciano, que é um operador invariante que aparece em quase todas as equações fundamentais da física matemática. E o Laplaciano, que em variáveis, quando a gente separa as variáveis no Laplaciano, ele gera uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Bom, então consideremos a nossa equação padrão, y duas linhas mais p de x, y' mais q de x, y igual a zero. E suponhamos que eu tenha duas soluções, f e g, f de x e g de x, e cada uma delas satisfaz esta equação. E eu quero um critério simples para verificar que elas são linearmente independentes. A definição de linearmente independente é simples, né? Se existirem dois números reais se eu conseguir duas funções f e g são linearmente independentes, se essa relação, uma relação desse tipo só for verificada se λ1 igual a λ2 igual a zero. É o conceito usual de linearidade. Mas isso é um pouco complicado para funções. O que exatamente isso quer dizer? Pode ser que haja pontos, né, valores de x, por qual isso seja possível, e outros não, ou haja intervalos de valores de x em que existam λ1, λ2, outros intervalos em que não existam. Nós precisamos de alguma coisa um pouquinho mais sólida. Vamos supor então que f e g são linearmente independentes no intervalo ou seja, a relação λ1f mais λ2g igual a zero implica λ1 igual a λ2 igual a zero para qualquer x no intervalo a e b. Vamos derivar essa relação em relação a x. Isso me dá λ1 f' mais λ2 g' igual a zero. Tá? E agora consideremos este par de relações como um sistema de duas equações lineares cujas incógnitas são λ1 e λ2. Tá? Isso é um sistema de duas equações a duas incógnitas lineares e homogêneo, né? Então ele tem a solução, imediatamente ele tem a solução λ1 igual a λ2 igual a zero, é chamada solução trivial, né? Para ele ter uma solução não trivial, ou seja, para que existam λ1, pelo menos um deles, ou λ1 ou λ2 diferente de zero, tal que essa equação seja satisfeita, quer dizer, para que existam soluções para essas equações para λ1, λ2 que não sejam soluções triviais,
a gente sabe que o determinante dos coeficientes tem que ser igual a zero. Se o determinante dos coeficientes for diferente de zero, a única solução que existe é a solução trivial, então as funções são linearmente independentes. Né? Então, a solução para que não... Eu não sei se eu disse o correto, eu pensei o correto, mas não me lembro mais das palavras que eu usei. Quer dizer, se esse determinante for igual a zero, existem soluções não triviais. E, portanto, f e g não são linearmente dependentes. Era isso que eu tinha dito? Deixa eu repetir o argumento completo, então. Se as únicas soluções forem λ1 igual a zero e λ2 igual a zero, então, uma condição necessária e suficiente para isso é que o determinante seja diferente de zero. Porque aí, pela regra de Cramer, eu posso resolver esse problema e eu tenho uma solução única que é λ1 igual a λ2 igual a zero. Mas se f, g, f' e g' for igual a zero, existem soluções não triviais, soluções em que existem λ1 e λ2 não todos nulos, tais que esse sistema seja satisfeito. Resumindo, uma condição necessária e suficiente para f e g serem linearmente independentes é que esse determinante seja igual a zero. Esse determinante é chamado Wronskiano. Vem de um matemático chamado Wronski, evidentemente. Ele, em geral, é escrito assim: W e f, g, ponto vírgula x, né? As funções e a variável delas, é igual ao determinante da matriz f, g, g'. Isso é a mesma coisa, porque isso é a transposta dessa aqui, e o determinante é igual. Então, condição necessária e suficiente para que duas funções sejam linearmente independentes é que o Wronskiano das duas seja diferente de zero. Bom, aí de novo, diferente de zero, mas pode ser diferente de zero num ponto, igual a zero num outro, como é que é? Então vamos examinar esse caso. Vejam, isso quer dizer que W, vou colocar aqui só a dependência em x, W de x é igual ao determinante dessa matriz. Então é f g' menos f' g. Tá? Vamos derivar este Wronskiano. É uma função de x. dw dx é então a derivada disso aqui. Então fica f', g', quando eu derivo f, mais f, g duas linhas, quando eu derivo g, tá? Menos f duas linhas g, menos f' g'. E vocês veem que esses dois termos cancelam. Então, dw dx é igual a f g duas linhas menos f duas linhas de g. Por outro lado, nós temos que f e g são soluções daquela equação. Então, nós temos que f duas linhas mais p de x f' mais q de x
f é igual a zero. Ou seja, f duas linhas é igual a menos p de x f' menos q de x f. E a mesma coisa vale para o g, ele também é solução. Então nós vamos obter, da mesma forma, g duas linhas igual a menos p de x g' menos q de x g. E vamos usar essas duas relações nessa aqui. Então, dw dx é igual a f g duas linhas. G duas linhas é menos p de x g' menos q de x g. Menos f duas linhas, que é menos p de x f, linha, menos q de x f, g. Tá? Então, dw dx é igual. Aqui, vejam, esses termos f, q, g e f, q, g aparecem com sinais opostos dos dois lados. Então eles se cancelam. Esse termo aqui cancela aqui. Isso eu tenho então dw dx é igual a menos p de x f g' mais p de x f' g, ou menos p de x que multiplica f g' menos f' de g. Mas f g' menos f' de g é o próprio w de x. Então, nós temos dw dx é igual a menos p de x w de x. Isso é uma equação diferencial para w. Então eu posso escrever isso assim, dw sobre w é igual a menos p de x dx. Integrando termo a termo, isso dá log de w sobre k é igual a menos integral p de x dx. Eu posso escrever, essa integral na realidade é uma função de x, eu posso escrever assim, de 0, vamos integrar primeiro isso dá w, tomando a exponencial, isso dá w igual a k e a menos integral p de x dx. Eu posso eu posso escrever isso assim, integral de p de t dt de um certo a até x. Quer dizer, isso dá uma função, dá a mesma coisa, a mesma função que a integral de p de x dx, com uma constante aditiva, que é o valor da integral no extremo inferior. Né? Mas aí a gente pode organizar as coisas da seguinte maneira. Esse aqui é w de x, né? W de x igual a k e
a menos integral de A até x, P de t dt. Né? Mas para x igual a A, né, essa integral fica a integral de A até A dá zero, né? E a exponencial dá 1. Então, nós temos W de A igual a K. Portanto, essa relação pode ser escrita W de x é igual a W de A e a menos integral de A até x P de t dt. Esse t é só uma variável de integração. Mas esse resultado é muito importante. Aqui eu posso tomar o A como esse início do intervalo, né? E o que ele me diz é o seguinte, é que se eu calcular o Wronskiano num determinado ponto, isso pode ser qualquer ponto aqui do intervalo em que ele está definido, né? Então eu tenho um certo número com um certo sinal. Esse fator aqui, ele é sempre positivo. A exponencial não se anula, ela tem valores positivos para grandes valores, então ele é sempre positivo. De maneira que desta relação a gente conclui o seguinte: se o Wronskiano for nulo num certo ponto, ele será nulo em todos os pontos do intervalo. Se ele for positivo num certo ponto, ele será positivo em todos os pontos. Se ele for negativo num ponto, ele vai ser negativo em todos os pontos. Quer dizer, o valor do Wronskiano depende do ponto, mas não o sinal. Como o que nos interessa para a dependência ou não linear das funções é o sinal, né? Porque nem o sinal, quer dizer, se ele é zero ou não zero, né? Então, essa propriedade está garantida. Quer dizer, basta eu verificar num ponto se o Wronskiano é zero ou nulo, e o que eu obtiver é válido para todos os outros pontos onde a equação diferencial é definida. Então esse critério é cômodo. Vamos ver então, nesse caso da equação de Euler. A equação de Euler nós achamos uma solução 1 sobre x e uma solução x2. Será que elas são independentes? Vamos construir o Wronskiano. O Wronskiano de x2, 1 sobre x, na própria variável x, é o determinante formado por x2, derivada de x2, 1 sobre x, derivada de 1 sobre x. Tá? Isso vai me dar x2 vezes menos 1 sobre x2, veja, menos 1, menos 2x vezes 1 sobre x, menos 2, menos 3, diferente de zero. Portanto, as duas soluções são linearmente independentes. Numa equação anteriormente, nós tínhamos resolvido a equação y2 mais ômega 2 linhas de y igual a zero. E achamos soluções seno de ômega x e cosseno de ômega x. Bom, nós sabemos da teoria da análise de Fourier que seno de ômega x e cosseno de ômega x são linearmente independentes, mas nós podemos verificar isso também pelo método do Wronskiano, né? Então, nesse caso, o Wronskiano é seno de ômega x e aqui a derivada, então ômega cosseno de ômega x, depois cosseno de ômega x e a derivada é menos ômega seno de ômega x. Esse determinante me dá menos ômega seno ao quadrado de ômega x
menos ômega cosseno ao quadrado de ômega x, ou seja, menos ômega, diferente de zero. Então elas são linearmente independentes. Muito bem. Vamos agora voltar à equação de Euler. x2, y duas linhas, menos 2y igual a zero. E como se a gente não soubesse nada, vamos resolvê-la pelo método de Frobenius. Pelo método de Frobenius, nós temos que fazer aquele ritual, né? Verificar que tipo de... Bom, em que ponto, né? Bom, vamos desenvolver como eu já discuti numa aula anterior, no pior ponto possível. Se eu pegar um x diferente de zero, isso aí é um ponto ordinário, então é o caso mais simples. Eu posso simplesmente colocar aquela série de potências e trabalhando automaticamente eu obtenho as soluções. Mas existe um ponto, coeficiente de y duas linhas, né? Quer dizer, a equação geral tem a fórmula a de x, y duas linhas, mais b de x, y linha, mais c de x, y é igual a zero. E eu digo que x0 é um ponto singular se a de x0 é igual a zero. Então aí nessa equação aqui, x igual a zero é um ponto singular. Por outro lado, ele é um ponto singular regular, porque se eu escrevê-lo assim, y duas linhas menos 2 y sobre x2 igual a zero, dividindo por a de x todos os coeficientes, eu tenho que, colocando na fórmula y duas linhas mais p de x, y linha mais q de x, y igual a zero, eu tenho que p de x é igual a zero. Então, naturalmente, x, p de x tem um limite finito para x igual a zero, que é zero. E q de x é menos 2 sobre x2. E x2, q de x é igual a menos 2, que é finito também. Constante e finito. Então, trata-se, x igual a zero é um ponto singular regular. O método de Frobenius é aplicável. Então vamos ver como é que a gente consegue, através de uma série de potências infinita, soluções como 1 sobre x, x2, né? São uma potência só, né? Bom, vamos proceder segundo o manual. Deve haver uma solução da fórmula soma para n de 0 a infinito de a n x n mais s, onde os a n e o s devem ser determinados. As derivadas y' é soma para n de 0 a infinito de n mais s a n
x n mais s menos 1, y duas linhas, soma para n infinito, de n mais s, n mais s menos 1, a n x n mais s menos 2. A equação é x2 y duas linhas menos 2y é igual a 0. Então, x2 y duas linhas é igual a soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x elevado a n mais s, né? Porque esse x2 exatamente mata esse menos 2 que tinha. E, bom, a outra coisa que nós precisamos é só o 2y, né? Que é só multiplicar aquele termo ali. Ou seja, escrita em termos de série, essa equação é soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x n mais s menos soma para n de 0 a infinito de 2 a n x elevado a n mais s é igual a 0. Ou seja, ela tem a forma soma para n de 0 a infinito de a n x n mais s multiplica n mais s menos 1 menos 2 é igual a 0. Observem que não aparece uma relação de recorrência, né? Então, todas as potências de x são iguais. Então, os coeficientes a n, eles não são determinados assim, você determina o A0, daí o A1 aí em função de A0, o A2 em função de A1, como nos casos que nós vimos, mas você tem que determinar cada um separadamente. Bom, vamos escrever a potência, o coeficiente da potência mais baixa, o A0, né? A relação que envolve o A0. Para n igual a 0, nós temos A0, S menos 1, menos 2, XS. Né? Essa é a única vez que a potência x elevado a s aparece, né? Para os outros valores de n eu vou ter s mais 1, s mais 2, etc. Então, como A0 é o coeficiente de potência mais baixa não nulo, nós temos que ter S menos 1 menos 2 igual a 0, né? Ou seja, S2 menos S menos 2 igual a 0, essa é a equação de segundo grau, S igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado mais 4ac sobre 2. A equação teve a gentileza de me dar um quadrado perfeito dentro da raiz. Então, S é igual a meio, mais ou menos, raiz de 9 é 3. Então, eu tenho S1 igual a meio mais 3 meios, que é 2, tá? 4 meios, que é 2. E S2 é meio menos 3 meios, que é menos 2 meios, que é menos 1. Eu tenho esses dois possíveis valores para o S. S igual a 2, S igual a menos 1. Vamos ver
como é que então prossegue o método. O coeficiente seguinte, quer dizer, o A0 é diferente de zero e, por definição de A0, é o coeficiente do termo não nulo de ordem mais baixa. E agora nós temos que examinar os outros coeficientes. Vamos somar primeiro o caso S1 igual a 2. No caso S1 igual a 2, o termo seguinte é obtido colocando n igual a 1 nessa série. Então, fica A1. Estou tomando S1, S igual a 2. Então, bom, vamos escrever primeiro sem tomar 1, n igual a 1 mais S. 1 mais S menos 1, S menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Isso dá A1 S mais S2 menos 2. Nem precisa fazer isso. Vamos substituir direto aqui. Aqui eu tenho, para S igual a 2, eu tenho 3 vezes 2 menos 2 igual a 0. 4A1 igual a 0. 4 é diferente de 0, isso implica A1 igual a 0. Vamos pegar um termo genérico para n maior do que 1. Para n igual a 1, nós já vimos que é 1 igual a 0. Para n maior do que 1, nós temos a n mais 2, né, S igual a 2. O seguinte é uma unidade a menos, n mais 1 menos 2 igual a 0. Esse coeficiente aqui me dá n2 mais 2n mais n mais 2 menos 2 igual a 0. Ou seja, n2 mais 3n igual a 0. Ou seja, n mais 3 igual a 0. Tá? Mas n maior do que 1. Então esse fator é diferente de 0. A única possibilidade de ser 0 é n mais 3 ser igual a 0. Mas n varia de 0 para cima, não é negativo. Então isso é impossível para os n's na região em que a gente soma, para n de maior que 1 e ainda infinito. Consequentemente, para isso ser 0, o AN tem que ser 0. Ou seja, todos os coeficientes, exceto o A0, tem que ser 0. E a solução é A0 S. A solução é A0 x elevado a S. Já que os outros, a solução genérica é essa aqui. Então, como os outros coeficientes estão todos 0, a solução é A0 x elevado a S. E esse S é 2, então a solução é A0 x2, que é efetivamente esta aqui. E, bom, agora vocês podem fazer como exercício o outro caso, para S1 igual a menos 1, e vocês verem exatamente da mesma forma, vão descobrir que só o A0 é diferente de 0, e o termo é A0, a solução então é A0 x a S,
como s igual a menos 1, é a 0 sobre x. Então, nesse caso, bom, é ridículo resolver essa equação desse jeito, mas pelo menos é um exemplo simples de como o método funciona, em que se a solução for um polinômio, isso vai aparecer sozinho, não vai, quer dizer, o fato de você estar expandindo uma série de potências não vai mascarar esses fatos. Se podia ter uma série de potências, se podia pensar, bom, podia ter uma série de potências infernalmente complicada, com todas as potências, mas que a soma fosse x2. Pois isso não existe, se a série de potência é única. E x2 sozinho é uma série de potências, então ele não pode ter duas séries de potências. Então uma outra série que eu represente, existem séries complicadas que representam x2, mas não serão séries de potências. Agora, se você tiver uma solução que tenha, por exemplo, um logaritmo, aí é mais complicado, você tem que realmente examinar com cuidado você tem que expandir o logaritmo em série de potências. Então, na série de potências que tem uma função que tem um logaritmo no meio, ela precisa ser somada para a gente descobrir isso. Aí, nesses casos, o método, na minha opinião, não serve para nada. Algumas pessoas são tão adeptas que ainda trabalham com ele. Bem, então, temos aí alguns exemplos simples, né, fizemos na aula passada um exemplo do método Frobenius por causa do ponto ordinário e agora de um ponto singular regular, mas uma equação cujas soluções nós já conhecíamos, né? Então, era só para fins didáticos. Agora vamos tentar achar soluções para a equação de Bessel, né? Bem, para a equação de Bessel, bom, eu vou adiantar uma coisa que vocês vão ficar espantados, mas é verdade. As soluções das equações de Bessel são chamadas funções de Bessel. Quem poderia imaginar? E existem dois tipos de funções de Bessel. Na realidade, existem quatro. Mas as duas outras, o descobridor dela era suficientemente importante para que o nome das funções fosse dado a ele. Existem, então, duas funções. A história é complicada do ponto de vista de atribuições. Existem, essencialmente, duas funções de Bessel. Mas as duas funções de Bessel são quatro, que se chamam função de Bessel, função de norma e função de Hankel de primeira espécie e função de Hankel de segunda espécie. É que nem aquela história dos 4 cavaleiros do Apocalipse, são 3, Esaú e Jacó. Esse negócio de nome é muito complicado. Mas tem uma que todo mundo chama função de Bessel, exceto Bessel, que chamava minha função. E essa se denota por Jn de x. Na realidade, para essa equação seria Jni de x. Esse índice não precisa ser o número inteiro. Então, nós modestamente vamos usar o método de Frobenius para obter o J0 de x, que é o caso mais simples. Essa função, ela só existe como série mesmo. Isso pode ser bom? Não, porque está aí essa função J0 de x, você já tem um nome, né? Então, o seno, a gente diz que o seno existe, e o seno é definido através de uma série de potências analiticamente. Se vocês forem olhar o livro de cálculo, na escola elementar, o seno a gente desenha um círculo, mas aquilo a gente não calcula a derivada, né?
você tem que, no cálculo diferencial integral, você tem que dar uma definição analítica do seno. A definição analítica do seno é x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial, uma série de potências. A gente esconde isso no subconsciente para não sofrer, mas a verdade é essa. Cada vez que a gente trabalha com seno, a gente está com cosseno, com a tangente. Só que depois a gente decora umas relações. A demonstração dessas relações, usando a série de potências, as relações trigonométricas, usando a série de potências, é árdua, né? Mas, felizmente, só precisa saber uma vez. Fazer uma vez. Você faz uma vez, guarda na memória. Por isso que a gente aprende todas aquelas identidades trigonométricas e tal, né? Que é para não precisar cada vez trabalhar com as séries, né? Então, as funções de Bessel, elas têm o mesmo status, elas são definidas por uma série de potências. Mas é claro também que trabalhar com série de potências é infernal. Então, existem técnicas para a gente obter uma espécie de trigonometria complicada com as funções de Bessel, relações entre funções de Bessel que alguém no mundo saberá de cor, né? Ninguém sabe qualquer função de... Bom, a não ser, sei lá, eu acho que engenheiros que projetam canos hidráulicos, por exemplo, que são todos cilíndricos, devem viver com as funções de Bessel na cabeça, mas fora isso é difícil imaginar uma outra situação. Então, bom, nós vamos obter a expressão em série da função de Bessel e usá-la como definição da função de Bessel, esse J. Né? Bom, mas essa equação tem duas soluções independentes, ela é de segunda ordem. Então, nós vamos obter essas que se chamam J e depois obter a outra que é denotada por N, função de Neumann. Vocês vão ver aqui no livro da Dona Carmen, ela usa como um exemplo de quando é que o método usual de Frobenius não funciona. Isso é uma lição interessante. Quando o ponto em torno do qual a gente está expandindo é ordinário, o procedimento é exatamente o que nós fizemos. Você tem dois valores do S, um dá uma solução, o outro dá outra solução linearmente independente. Mas, quando o ponto é ordinário, quando o ponto for singular regular, às vezes, e eu dei um exemplo em que isso acontece, a equação de Euler, você continua podendo fazer assim. Um dos S dá uma solução, o outro S dá outra. Mas, em muitos casos, os dois valores de S dão a mesma solução. Ou simplesmente o S1 dá uma solução e o outro dá uma solução que é equivalente, quer dizer, uma constante vezes aquela, ou uma trivialidade qualquer, quer dizer, dá uma função que não é linearmente independente da função de Bessel. Então, nesse caso, existem uns truques para obter essa segunda solução, mas nenhum deles é muito confiável, reliable. O livrinho da Dona Carmen tem uma página em que ela fala isso, tem uma tabela. Né? Quando S1 menos S2 igual a inteiro menos mais, exceto os números tais, parece jogo de bicho. Aí eu vou dizer, quando for ser inteiros, ninguém sabe essas coisas bem. E eu não acho isso importante também. Isso tem um certo charme se o teorema for demonstrado, chama-se teorema de Fuchs, que é demonstrado no contexto de variáveis complexas. Mas como nós não temos tempo para fazer isso aqui, então essa receita de bolo eu não vou dar. Eu vou simplesmente usar técnicas muito melhores do que essa para obter a segunda solução da equação de Bessel, ou seja, a função de Neumann e as outras. Então nessa aula eu vou só calcular a série de potências que nós chamamos de função de Bessel e que resolve, que é uma das soluções daquela equação diferencial. E não vou usar o método de Frobenius counterfeited, como é que se diz, falsificado, para achar uma segunda solução,
porque não é o jeito que se faz. Tá? Eu só queria chamar a atenção para isso. O método de Frobenius é infalível quando é um ponto ordinário. Quando é um ponto singular regular, ele frequentemente dá, ele sempre dá uma das soluções. Frequentemente dá as duas, mas também frequentemente não dá a segunda. Então você tem umas regras, soma o logaritmo, não sei o que e tal, mas é muito regra de bolo. Senão não se aprende muito, aprende só a regra. Mas nós vamos ver um método muito poderoso para construir as funções de Bessel de todos os tipos a partir da equação diferencial por representações integrais. E esse é o jeito bom mesmo de trabalhar com funções de Bessel. Daí pode tirar as tais relações trigonométricas, entre aspas, né? Sem cada vez estar tratando com séries de potências, simplesmente comparando integrais, representações integrais. Mas vamos, então, em todo caso, olhar como seria o tratamento da equação de Bessel via método de Frobenius. Bem, como sempre, nós reescrevemos a equação, dividindo tudo por x2, então fica y' sobre x mais x2 menos mi2 sobre x2, y igual a 0. Uma outra coisa. Vocês podem estar perguntando, por que diabos nunca tem um termo independente de y nessa equação diferencial? Quer dizer, todas as que nós estudamos são da forma ax, y, duas linhas, mais b de x, y' mais c de x, y igual a 0. Esse zero está sempre aí, não tem um termo independente de y ou das derivadas de y na equação. Ou seja, essas são chamadas equações homogêneas. Todos os termos dependem da incógnita, contém a incógnita ou suas derivadas. Por que nós estudamos só essa? Porque, claro, na natureza existem outras. Acontece que existe um método poderosíssimo para tratar as equações com um segundo membro, mas que primeiro precisa ter resolvido o problema da mesma equação com o segundo membro igual a 0, que é o método das funções de Green. Quer dizer, se você conhece a solução geral da equação homogênea, a gente sabe da teoria das equações diferenciais lineares, e basta, além disso, além de conhecer a solução geral da equação homogênea, basta conhecer uma solução particular da inhomogênea, que a gente tem a solução geral da inhomogênea. Então nós estamos estudando as equações homogêneas. Depois nós vamos estudar o método das funções de Green, e aí isso completa o estudo. Quer dizer, todas as equações diferenciais homogêneas ou não serão resolvidas uma vez que se aprender a técnica das funções de Green. E a técnica das funções de Green é absolutamente essencial. Parece uma coisa acessória, porque só para achar uma solução particular dessa equação, mas na realidade ele tem uma importância na física enorme. Por exemplo, a força entre a força forte, né, entre dois prótons, né, ou vamos dizer entre dois nêutrons é mais fácil, não tem a repulsão eletrostática, é mais fácil imaginar. Nêutrons abaixo de uma certa distância se atraem fortissimamente. Essa atração não é eletromagnética, porque eles não têm carga. E é uma manifestação da força forte. E uma aproximação para essa força entre os nêutrons foi
proposta por Yukawa, um grande físico japonês, prêmio Nobel, e é um potencial da forma E a menos μr sobre R, e usando-se argumentos gerais da mecânica quântica, isso significa que a força entre esses dois nêutrons está sendo produzida por meio de uma troca de partículas de massa μ. Quer dizer, a massa dessa partícula é esse parâmetro que aparece aqui. E é isso que causa atração. Tá? Um fenômeno análogo existe na interação elétrica. Né? Se isso aqui for um elétron e isso um pósitron, então existe também uma força de atração. As coisas que são trocadas aqui são fótons. E esses fótons são descritos por um potencial que todo mundo conhece. É o potencial eletrostático, 1 sobre R. Vocês vejam que é semelhante a esse, mas para mim igual a zero. Então o fóton tem massa zero, mas esse transportador de força aqui tem uma massa μ. Esse transportador de força aqui é o pion. E, bom, hoje em dia a gente sabe que isso é só uma aproximação para quando os nêutrons estão relativamente distantes, a troca de pions representa bem a força. Mas quando eles estão mais perto, tem que entrar em todos os quartos, é diferente. Mas enfim, isso aqui é a função de Green de uma equação diferencial. Alguma coisa. Calculando se a função de que é alguma coisa, porque é um negócio que eu ainda vou introduzir. A solução dessa equação com a tal alguma coisa aqui é a função de Green da equação de Klein-Gordon, que descreve exatamente uma partícula dessas aqui livre. Quando ela não está fazendo nada, ela é descrita por essa equação. E ela interage através de um potencial dessa forma, que é a função de Green da solução. Então a função de Green é um método matemático, mas ela é um dos instrumentos mais importantes da física teórica moderna. Você já ouviu falar em diagramas de Feynman? Diagramas de Feynman são o pão com manteiga da física teórica moderna. Todo mundo... Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem aterrorizante pelas estradas da Alemanha. Né? Na Alemanha, os carros não têm limite superior de velocidade, né? Tem só da luz. Né? Eles têm dinheiro, né? Então eles têm aqueles carros. Bom, basta só para dizer para vocês que a polícia rodoviária da Alemanha tem Porsche Carrera, senão eles não pegam. E eu estava fazendo uma viagem na Alemanha, é um terror viajar de automóvel na Alemanha, porque todo mundo anda a 200 e tanto, né, grudado um no outro, porque os alemães têm uma segunda teoria que é muito curiosa, que é a seguinte: se você estiver bem perto do carro da frente, quando ele bater, você está com a velocidade dele, você bate com velocidade zero. Se você estiver longe, ele para e você tem um cuidadinho. 300 km por hora, meio metro de carro da frente. É uma coisa aterrorizante. Como se não bastasse, eu estava com o professor Tiomino no carro e mais o McDowell. São dois brasileiros, os nomes. E desses físicos absent-minded, né? Eu no banco de trás, rezando para todos os santos. E os dois dirigindo, o Tiomino dirigindo naquela maluca velocidade, e os dois desenhando diagramas de Feynman no para-brisa. Não, porque assim o Tiomino largava as mãos. Tudo aquilo num sistema de referência inercial perigosíssimo. E, meu Deus. Bom, enfim. Os diagramas de Feynman que causaram essa angústia para mim
são representações pictóricas de funções de Green. As funções de Green são o tema mais importante desse nosso curso. Bom, mas não é hoje que nós vamos tratar disso, é em breve. Muito bem, então como é que fica a equação de Bessel tratada pelo método de Frobenius? Nós vemos aqui que P de x é igual a 1 sobre x. Então, x, P de x é 1, é finito, então o limite para x tendendo a 0 de x, P de x é finito. E Q de x é x2 menos b2 sobre x2, né? Então, x2, Q de x é x2 menos b2, o limite para x tendendo a 0 de x2 de x é menos b2, que é finito também. Então, trata-se de um ponto singular regular. Então, vamos voltar a escrever, acho que é bom essa, vamos voltar a escrever a equação como antes. E uma série de potências y de x soma para n de 0 a infinito e a n x n mais s. Y' de x soma para n de 0 a infinito de n mais s a n x n mais s menos 1. Na equação aparece x, y'. Então, x, y' é igual a soma para n de 0 a infinito e n mais s a n x a n mais s. Y, duas linhas de x é igual a soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x n mais s menos 2, tá? E na equação aparece x2 y, duas linhas de x, que é então soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x a n mais s. De maneiras que a equação fica assim: soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x n mais s mais soma para n de 0 a infinito de n mais s a n x n mais s mais soma para n de 0 a infinito. Ali nós temos os termos x2y e depois menos ni2y. Né? Então, x2y a gente lê diretamente daqui, que é a n x n mais s mais 2. E depois menos soma para n de 0 a infinito e a n ni2 x n mais s
igual a 0. Ok? Então vamos escrever a equação inicial. O termo de potência menor de x é obtido para n igual a 0. Então, nesse primeiro termo, nós vamos ter S menos 1 a 0, pega esse termo. Aqui também para n igual a 0 dá esse termo, mais a 0S x elevado a s, esse é o coeficiente de x elevado a s. Tá? Vejam, aqui, mesmo para n igual a 0, a potência mais baixa é s mais 2. Tá? Então ela não aparece na equação inicial. Mas aqui existe. Para n igual a 0, isso dá menos a 0 ni 2. Tá? Isso é o coeficiente de x elevado a s. Deve ser 0. Tá? Então a 0 S menos 1 mais S menos mi 2 igual a 0. Agora, S menos 1 mais S é, quando S em evidência, S menos 1 mais 1 é S2. Portanto, nós temos A0 S2 menos Mi2 igual a 0. Como A0 é inferior de 0, então nós temos S igual a mais ou menos Mi. Eu tenho duas soluções, S1 igual a Mi, S2 igual a menos Mi. Bom, o termo seguinte, o coeficiente de x elevado a s mais 1, é obtido colocando n igual a 1. Então, vai ficar do primeiro termo 1 mais s, tá? O segundo é uma unidade a menos, A1, aqui fica 1 mais S A1. Aqui, mesmo com n igual a 0, eu ainda tenho uma potência maior do que S mais 1. Então não aparece termo aí. Desse último termo eu vou ter menos Mi2 A1. Esse é o coeficiente da potência x elevado a s mais 1, tem que ser 0. Então nós temos A1 S mais 1 vezes S mais 1 mais S menos Mi2 é igual a 0. Isso aqui dá S mais 1 que multiplica S mais 1 menos Mi2, ou seja, S mais 1 ao quadrado menos Mi2. Tá? Agora vejam, para S, bom, isso dá S2 mais 2S mais 1, não, vamos, senão vamos ter que fazer de qualquer jeito. Bom, a primeira coisa, vamos verificar o seguinte. Para a S igual a Ni, S igual a Ni, isso dá Ni mais 1 ao quadrado menos Mi2,
que é Ni2 mais 2Ni mais 1 menos Ni2, que é 2Ni mais 1. Isso é diferente de zero, a não ser se Ni for diferente de menos meio. Então, para Ni diferente de menos meio... Professor, pode escrever um pouquinho maior? Hã? A letra um pouco maior? Como é? Escrever um pouco maior. Está muito pequenininho. Vou tentar. E para S igual a menos Ni, nós temos a mesma coisa, né? Ni2, quer dizer, menos, fica 1, onde é que está aqui a relação? Essa aqui, então. S igual a menos Ni fica 1 menos Ni ao quadrado menos Ni2, que é igual a 1 menos 2Ni mais Ni2 menos Ni2, que é 1 menos 2Ni, que é diferente de zero se Ni diferente de meio. Tá? Então, se Ni for diferente de mais ou menos meio, nós temos uma coisa muito interessante. Esse coeficiente aqui é zero. Então, é diferente de zero. Então, A1 é igual a zero. Tá? Quer dizer, o produto tem que ser zero. Por aqueles valores exigidos pela primeira condição, o A1 tem que ser zero, exceto os casos J Ni igual a mais ou menos meio. Esses casos são importantes, mas eles têm que ter um tratamento diferente, né? Eles vão levar as chamadas funções de Bessel esféricas e vão ser tratadas de outra forma depois. Então vamos, por enquanto, considerar Ni diferente de mais ou de menos meio. E aí, nesse caso, nós temos uma relação de recorrência que sai dessa equação aqui. Bom, a relação de recorrência é a seguinte. Vamos ver, vamos reescrever isso de uma outra forma. Esta soma aqui, nós vamos substituir a soma de 2 a infinito. Quer dizer, nós vamos substituir o n por a rigor eu nem preciso fazer isso, mas vamos fazer assim. Para eu obter aqui com n, eu obtenho potência n mais s. Para eu obter a potência n mais s aqui, eu tenho que ter aqui n menos 2. Porque n menos 2 mais s mais 2 dá n mais s. Então, vamos escrever a seguinte relação. Tomando a potência n mais s, eu tenho n mais s menos 1 a n mais n mais s a n menos Ni2 a n, coeficiente de n mais s, mais a n menos 2 x n mais s é igual a zero. Quer dizer, coeficiente do n
mais S tem que ser igual a 0. Então isso me permite escrever a seguinte relação de recorrência. Bom, agora eu vou trocar, para aqui ficar o AN, eu vou colocar os outros N's igual a N mais 2. Então fica N mais 2 mais S. N mais 1 mais S. N mais 2 mais N mais 2 mais S. N mais 2 menos N2 a N mais 2 mais AN é igual a 0. Então, N mais 2 multiplica N mais S mais 2, é isso aqui. N mais S mais 1. E mais, que é esse fator, mais 1, que é esse aqui. Menos N2 igual a menos AN. Ou seja, AN mais 2 é igual a menos AN sobre N mais S mais 2 ao quadrado menos N2. E N mais S mais 2 menos N2. Agora, se eu tomar, digamos que eu tome S igual a Ni, é uma das possibilidades, né? Então fica N mais Ni mais 2 ao quadrado menos Ni2 isso dá N mais Ni mais 2 menos Ni, N mais Ni mais 2 mais Ni. Tá? A2 menos B2 é A menos B vezes A mais B. Isso dá, aqui cancela, N mais 2, que multiplica N mais 2Ni mais 2. Tá? Então, a relação de recorrência pode ser escrita assim. AN mais 2 igual a menos AN sobre N mais 2 N mais 2 mais 2. Então, a primeira coisa importante é a seguinte. Nós vimos que A1 é igual a 0. Aqui eu tomei S igual a Ni, tomando Ni igual a diferente, Ni diferente de mais ou menos meio, né? O A1 tem que ser igual a 0. Esta relação de recorrência, ela conecta só índices de mesma paridade. O A1 vai dar um A3, depois usando de novo vai dar um A5, mas se o A1 é 0, o A3 é 0. Depois eu usando 3 aqui, o A5 é 0 e assim por diante. Então, A1 igual a 0, igual a A3, A5, A7.
todos os coeficientes ímpares, de índice ímpar, vão ser zero. De maneira que sobram só aqueles de coeficiente par. Então, a primeira coisa que nós verificamos é que essa solução ela vai ter só potências pares. Desse tipo assim, 2n, x é 2n. Vai ser uma função par. E, bom, a determinação dos coeficientes de ordem par, então fica para a aula de sexta-feira. Hoje não dá tempo. Nós já nos livramos da metade do problema, né? Os coeficientes de ordem ímpar são todos nulos. E o que nós vamos fazer é isso. Na próxima aula, nós calculamos esses coeficientes todos em função de A0. Né? A relação de recorrência é isso. O A0 é indeterminado. Daqui eu calculo o A2, depois eu coloco o A2 aqui, calculo o A4 e assim por diante eu calculo todos os termos da série. Né? E ainda preciso escolher o valor de μ. Né? Nós vamos fazer isso para n igual a 0. J0 de x é a função de dessa que nós vamos obter. E isso, nós vamos guardar esse resultado. Nós não vamos ter muito o que fazer com a função de dessa nesse momento. Mas nós vamos guardar esse resultado. Daí na aula seguinte, nós vamos... Bom, na aula que vem nós vamos, então, explicitar o que é a função J0 de x e vamos fazer um dos exercícios desse livro, que é o caso que é realmente importante. Nós vamos tomar uma equação chamada equação diferencial de Hermite e mostrar que o método de Frobenius aplicado à equação diferencial de Hermite, ele permite, sem trocadilho, uma escolha de... É uma equação que tem um parâmetro. A equação de Hermite tem um parâmetro. E se você escolher adequadamente aquele parâmetro, a série de potências vira um polinômio. Ela para num certo ponto. Né? E esse é o método fundamental que é usado na mecânica quântica. Na mecânica quântica, o método de Frobenius, ele é usado frequentemente nesse caso, de que a equação diferencial pelo método de Frobenius gera uma solução que é um polinômio. E, então, eu vou dar uma aula estranha, porque eu vou resolver um problema de mecânica quântica aqui. Quem que já estudou alguma coisa de mecânica quântica aqui? Levante o braço. Todo mundo? Pô, vamos mudar esse curso, dar um curso avançado de mecânica quântica. Isso é bobagem. Bom, então eu vou mostrar como a questão é a seguinte: estudar equações diferenciais ao acaso tem um certo interesse, mas não tem interesse físico nenhum. Nós temos interesse em estudar equações que aparecem em contextos da física. Por isso o curso se chama Física Matemática. Se fosse outras equações, se chamaria curso de Matemática. Então eu vou mostrar que a tal equação de Hermite, ela aparece na solução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico simples. Se a gente escreve a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, de repente, pum, aparece na cara da gente a equação de Hermite. E a condição de que a solução seja um polinômio é exatamente a condição que quantiza a energia. Quer dizer, os valores do parâmetro que fazem com que a série de potências seja truncada num certo termo e vire um polinômio, os valores desse parâmetro, traduzidos para os parâmetros originais do problema, são valores da energia que admitem soluções localizadas. Então, a quantização do oscilador harmônico, do ponto de vista desse formalismo matemático,
corresponde exatamente a determinar, quer dizer, a determinação dos valores possíveis da energia significa determinar os valores possíveis do parâmetro da equação de Hermite, que são tais que a solução de Frobenius é um polinômio, não uma série de potências. Isso motiva adequadamente o problema e dá exatamente o exemplo onde vocês vão usar no futuro esse método de Frobenius. Ok, por hoje é isso.